Você sabia que quase 80% das pessoas acima dos 60 anos sentem algum tipo de dor nas costas todos os dias? Talvez você seja uma delas. Acorda com aquela rigidez, evita certos movimentos ou sente que precisa sentar várias vezes ao dia porque a lombar já não aguenta mais. Pode até ter tentado remédios, massagens ou promessas milagrosas. E ainda assim, a dor está lá, como um lembrete constante de que o corpo mudou. Mas e se eu te dissesse que há um hábito simples, totalmente natural, que pode começar a aliviar essa dor sem precisar de nada caro, nem complicado? Um gesto fácil, mas poderoso, que pode ser feito em casa, com calma, e que respeita o seu tempo e os seus limites? Este vídeo é um convite para entender melhor o que está por trás da dor lombar na maturidade. E principalmente, como podemos enfrentá-la com inteligência, gentileza e autonomia. Não se trata de mágica, mas de consciência corporal. De pequenas atitudes que, quando se tornam rotina, transformam não só a coluna, mas o modo como você vive o seu dia. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar esse hábito, suas origens, por que ele funciona e como colocá-lo em prática. Tudo com explicações claras, exemplos reais e o respeito que sua história merece. E claro, este conteúdo é educativo. Ele não substitui orientação médica ou fisioterapêutica, mas pode ser o primeiro passo para um corpo mais livre e leve. Você está pronto para descobrir que às vezes o alívio que buscamos está no que há de mais simples? A dor nas costas não começa com um grito, ela sussurra. Primeiro, uma rigidez leve ao acordar. Depois, um desconforto que aparece ao ficar em pé por muito tempo. Mais tarde, evita-se carregar sacolas, abaixar para pegar algo no chão, andar por muito tempo. Não é uma dor que explode de repente. É uma sombra que cresce devagar, dia após dia, até se tornar companhia constante. Para quem passou dos 60, é fácil pensar que isso é só parte da idade. Que é normal sentir o corpo endurecer, perder agilidade. Mas há uma diferença fundamental entre envelhecer naturalmente e definhar por descuido. A dor lombar que se instala sem uma causa grave, muitas vezes não é um castigo da idade, mas o resultado de anos de microdescuidos acumulados. Má postura, sedentarismo disfarçado, o hábito de ignorar o corpo até que ele grite. Imagine Elsa, 67 anos. Sempre foi ativa, cuidava da casa, dos netos, gostava de jardinagem. Aos poucos, percebeu que se cansava mais rápido. Passou a evitar agachar, sentar no chão. Colocou uma cadeira mais alta na cozinha para descansar entre tarefas. Depois parou de caminhar com as amigas, pois as costas doíam no fim do trajeto. Quando viu, mal fazia movimento algum. Dormia mal, acordava cansada, sentia-se mais velha do que era. Essa é a armadilha silenciosa da dor lombar. Ela não te avisa, ela te limita um pouco por dia. E com isso, a vida vai encolhendo. O medo de doer gera o medo de se mover. O medo de se mover gera rigidez. A rigidez traz mais dor. Um ciclo, mas o mais preocupante é que muitas vezes nos acostumamos com o desconforto. Tão acostumados que só percebemos quando ele interfere no essencial. O prazer de andar, de dançar, de cuidar do que se ama. E aí vem o pensamento, isso é só a velhice chegando. Não é. O que chega muitas vezes é o reflexo de escolhas acumuladas ou da ausência delas. O corpo após os 60 não exige perfeição. Ele pede atenção, e o que nos envelhece não é o tempo, mas o abandono silencioso de pequenas práticas que antes pareciam insignificantes. No fundo, o desafio da dor lombar não é apenas físico, ele é também emocional. A sensação de perder o controle sobre o próprio corpo toca em medos profundos, de dependência, de inutilidade, de irrelevância. É como se a dor dissesse, você não é mais quem era. Mas e se disséssemos o contrário? E se a dor fosse um sinal, não de fim, mas de alerta, um convite ao cuidado, à reconexão, ao retorno de si? Porque sim, a dor lombar pode ser aliviada, mas o primeiro passo é enxergá-la com clareza, não como inimiga, mas como mensageira, e escutar o que ela tem a dizer antes que precise gritar ainda mais alto. A coluna é uma obra-prima da engenharia biológica. São 33 vértebras empilhadas com precisão, separadas por discos que funcionam como amortecedores.
ligadas por músculos, tendões e ligamentos que trabalham em harmonia para nos manter de pé, mover, girar, viver. Mas como qualquer estrutura que carrega peso todos os dias, ela se desgasta, especialmente se esquecemos de cuidar dela. Depois dos 60 anos, esse desgaste é natural. Os discos intervertebrais, que antes eram elásticos como uma esponja nova, começam a perder água e flexibilidade. Isso faz com que fiquem mais achatados, o que reduz o amortecimento entre as vértebras. Os músculos ao redor, principalmente os da lombar e do abdômen, se não forem usados, perdem força e firmeza. E a postura, antes inconsciente, começa a ceder ao cansaço e à gravidade. Mas atenção, há uma grande diferença entre mudanças naturais e degenerações evitáveis. Sentir alguma rigidez ao acordar? Natural. Não conseguir ficar em pé por 5 minutos sem dor? Isso é sinal de desequilíbrio. E o bom é que muitos desses efeitos podem ser revertidos ou amenizados com hábitos simples. Por exemplo, a mobilidade articular, ou seja, a capacidade de movimentar as vértebras de forma suave, pode ser preservada com movimentos cotidianos. Não precisa de academia ou aparelhos. Apenas um pouco de atenção. Alongamentos leves pela manhã, uma caminhada consciente, movimentos circulares do quadril, pequenas torções suaves. Tudo isso reativa os músculos profundos e devolve fluidez à coluna. O cérebro também tem papel central nisso. Por muito tempo, acreditava-se que ele era como cimento. Endurecia com o tempo. Hoje, sabemos que ele é mais como barro, moldável. Essa capacidade de adaptação chama-se neuroplasticidade. E ela permite que, mesmo aos 70, 80 anos, o corpo aprenda novos padrões de movimento, desde que os estimulemos com constância e gentileza. Mas por que sentimos mais dor à medida que envelhecemos? Em parte, porque ficamos mais sedentários. O corpo parado esquece como se mover com eficiência. E cada vez que evitamos um movimento por medo da dor, o cérebro reforça essa associação. Mover-se mais perigo. A saída é reensinar o corpo que ele pode se mover com segurança. Pequenos gestos, repetidos com atenção, ajudam a reconstruir essa confiança. Você pode não perceber, mas ao sentar de qualquer jeito no sofá, ao levantar-se empurrando os joelhos ou ao ficar longos períodos imóvel, você ensina seu corpo a funcionar com desequilíbrio. Mas ao incluir 10 minutos diários de movimentos simples e conscientes, você reensina o corpo a confiar. E ele responde. Imagine acordar, abrir a janela, sentir o ar fresco da manhã e antes de olhar o celular ou preparar o café, dedicar 2 minutos para girar os ombros, alongar a coluna, respirar fundo. É um ritual, não uma obrigação. E ao longo dos dias você começa a perceber menos dor, mais leveza, mais presença. Porque a coluna não pede grandes milagres. Ela pede movimento, cuidadoso, respeitoso, diário, como regar uma planta que estava ressecando. E se você ainda duvida, pergunte-se, o que seu corpo tem tentado te dizer através da dor? Que parte de você está pedindo atenção? Se isso ressoou com você, comente aqui abaixo. Qual foi a última vez que você fez um movimento só para cuidar de si, sem pressa, sem obrigação? Seu comentário pode inspirar outros a também se reconectar com o próprio corpo. No próximo capítulo, vamos falar com franqueza sobre os hábitos comuns e quase invisíveis, que sem perceber, alimentam a dor lombar todos os dias. Você já percebeu como alguns hábitos parecem inofensivos até começarem a cobrar um preço alto? A dor lombar é um desses cobradores silenciosos. E muitas vezes não é causada por um evento específico, mas sim por uma soma de comportamentos que repetimos todos os dias, sem perceber. Começa assim. Você diz a si mesmo que é ativo, afinal, se mexe o dia inteiro. Arruma a cama, lava, a louça vai até o portão. Mas isso não é movimento planejado nem exercício, é apenas manter-se funcional. O corpo precisa de estímulo específico, de ações feitas com a intenção de cuidar da estrutura que te sustenta. Ficar muito tempo sentado, então, é um dos grandes vilões. E não importa se é no sofá, na cadeira da cozinha ou na poltrona.
preferida. O problema não é sentar, é não alternar posições. A coluna foi feita para o movimento, e quando fica parada por horas, ela sofre. Os músculos se encurtam, a circulação diminui, a articulação perde mobilidade. E tudo isso gera dor. Outro hábito perigoso é ignorar a postura. Não se trata de andar como soldado, mas de observar como você se move no dia a dia. Curvar-se para olhar o celular, assistir TV afundado no sofá, levantar-se da cama de qualquer jeito. São detalhes que, repetidos por anos, cobram caro. Mas há também os hábitos emocionais, e esses, embora invisíveis, são profundos. O estresse constante, a preocupação com filhos, netos, contas, saúde, o peso das responsabilidades, somado ao silêncio sobre as dores. A coluna sente isso, porque o corpo não separa a emoção de estrutura. Guardar mágoas, viver sob tensão ou carregar culpas antigas. Tudo isso se expressa fisicamente, muitas vezes ali, na lombar, e o mais traiçoeiro, a crença de que não tem mais jeito. E isso é coisa da idade. Não adianta mais tentar, já estou velho demais para mudar. Essas frases são como sentenças. Elas limitam mais do que a dor em si, porque elas te tiram a vontade de agir, de buscar alívio, de retomar o controle. Veja o caso de Jorge, 73 anos. Passou décadas dirigindo como taxista. Depois que se aposentou, continuou sentado. Agora, por hábito, no sofá, na cozinha, na praça, a dor nas costas chegou devagar, mas ele só procurou ajuda quando já não conseguia calçar os sapatos sem apoio. O diagnóstico foi simples: fraqueza muscular e encurtamento crônico da lombar. Nada que não pudesse ser revertido. Mas ele demorou a acreditar que o corpo ainda podia melhorar. Só quando viu outro senhor da mesma idade, fazendo alongamentos no parque, começou a tentar. Hoje, caminha diariamente e faz uma rotina de 5 minutos de movimentos conscientes pela manhã. A dor diminuiu quase completamente. Às vezes, o que nos adoece não é só o que fazemos, é o que deixamos de fazer por tanto tempo que se tornou invisível. O sofá se torna armadilha. A desculpa vira rotina, e a rotina, prisão, mas o corpo é generoso. Ele perdoa e responde com rapidez a cada gesto de cuidado. O segredo está em enxergar esses hábitos invisíveis antes que se tornem limitantes. No próximo capítulo, vamos falar do caminho prático, o hábito simples e poderoso que pode começar a reverter essa dor a partir de hoje, mesmo dentro da sua casa. Imagine acordar pela manhã. A luz suave atravessa a cortina. O silêncio da casa ainda domina o ambiente. Antes mesmo de sair da cama, você se espreguiça devagar. Estica os braços acima da cabeça, gira os ombros, alonga as pernas, respira fundo. Esse pequeno ritual, tão simples quanto ancestral, é mais do que um gesto de conforto. Ele é uma chave, talvez a mais esquecida, para aliviar a dor lombar. Movimento consciente e diário. Não estamos falando de exercícios intensos, nem de técnicas complicadas. O hábito em questão é inserir todos os dias movimentos lentos, regulares e intencionais que envolvam a coluna lombar. Alongamentos suaves, pequenas rotações de quadril, flexões de tronco com o peso do próprio corpo, movimentos que devolvem à coluna aquilo que o tempo e o sedentarismo roubaram, fluidez e confiança. Por que isso funciona? Porque a dor lombar funcional, aquela que vem do desuso, da rigidez, da tensão, responde muito bem a estímulos gentis. Quando você move a lombar de forma suave e contínua, ativa a musculatura de sustentação, melhora a circulação local e alivia a pressão sobre os discos intervertebrais. É como se você devolvesse à região a capacidade de respirar. Pense no corpo como um jardim. Se você não mexe a terra, não rega, não expõe a luz, ele endurece, vira solo seco. Mas se você cuida um pouco todos os dias, ele responde. Da mesma forma, a lombar precisa ser adubada com movimento, e não precisa de nada além do próprio corpo. Uma sequência básica pode começar ainda deitado na cama. Levantar um joelho de cada vez até o peito, fazer movimentos circulares com os quadris, deitar de lado e girar suavemente o tronco. Depois em pé, inclinações laterais, alongamento com as mãos na parede ou até mesmo caminhar descalço por alguns minutos, sentindo o chão. A regularidade é mais importante que a intensidade.
Não adianta fazer 1 hora por semana e esquecer nos outros dias. É no gesto diário que o cérebro entende: estamos seguros, podemos nos mover. E a dor, pouco a pouco, começa a ceder. Esse hábito também é um gesto de reconciliação com o próprio corpo. Muitos evitam se mexer por medo da dor, mas o que causa dor é justamente o não se mover. É um ciclo que só se quebra com pequenos atos de coragem e de escuta, porque esse tipo de movimento não é mecânico. Ele exige presença, atenção, ao ritmo da respiração, ao que o corpo sinaliza. E aos poucos algo muda, não só na lombar, mas na relação com o próprio envelhecer. Você percebe que ainda há muito que pode ser feito, que o corpo, longe de estar condenado, está esperando um convite para voltar a participar. O hábito do movimento consciente não exige força, juventude ou perfeição. Exige apenas disposição para começar pequeno e continuar, um pouco por dia. Um compromisso silencioso entre você e você mesmo. Porque cuidar da dor não é calá-la com medicamentos ou esperar que passe. É ouvir o que ela tem a dizer e responder com ação. Existe uma sabedoria silenciosa em quem vive mais de 6 décadas. Uma sabedoria que não se aprende nos livros, mas nas dobras do tempo, nos silêncios bem guardados, nas dores e nas vitórias do corpo. E talvez um dos maiores desafios dessa etapa da vida seja reencontrar o corpo não como um fardo, mas como um companheiro de jornada. Um aliado que, mesmo machucado, ainda carrega possibilidades. Cuidar da dor lombar, então, vai muito além de aliviar um sintoma. É um ato de reconciliação, porque por muito tempo fomos ensinados a ver o corpo como algo separado da mente, da emoção, do espírito. Mas tudo é uma coisa só. O corpo fala, reclama quando é ignorado, adoece quando é silenciado, floresce quando é escutado. E essa escuta é uma filosofia. Não exige perfeição nem sacrifícios, exige presença, consciência. A capacidade de perceber que cada dor é um chamado para o agora. Que a rigidez nas costas pode ser também a rigidez das ideias, dos medos, das culpas antigas que ainda carregamos. Em muitas culturas longevas, como nas zonas azuis, aquelas regiões do mundo onde as pessoas vivem bem por mais tempo, o cuidado com o corpo é integrado à vida. Não existe a ideia de vou me exercitar. O movimento está no cotidiano: caminhar para visitar um amigo, trabalhar no jardim, preparar a comida com calma. Eles não tratam o corpo como um projeto a ser consertado, mas como um templo a ser habitado, com respeito. Essa é a verdadeira longevidade. Não viver muitos anos apenas, mas viver bem cada um deles. Com consciência, com leveza, com autonomia. Envelhecer nesse olhar não é declínio, é profundidade. É ter tempo de voltar-se para dentro e descobrir que o cuidado consigo pode ser uma forma de espiritualidade prática. Não precisa ser religioso para isso. Basta a intenção de viver com mais presença, fazer de cada gesto um ritual. Preparar o café da manhã com atenção, escolher alimentos que nutram, andar devagar prestando atenção ao chão, cuidar da postura como quem cuida de uma flor, ouvir o corpo como quem ouve um velho amigo. E sim, haverá dias difíceis, dias em que a dor volta, em que a energia falta. Mas nesses dias, mais do que nunca, o corpo precisa de gentileza, não de cobranças, porque o autocuidado verdadeiro não é exigente, é acolhedor. Ele não diz, faça melhor, ele diz, estou com você. Essa filosofia é simples, mas exige uma decisão. Não aceitar mais a dor como algo inevitável, e sim como algo que pode ser compreendido. Não olhar o espelho como inimigo, mas como testemunha do caminho. E, sobretudo, lembrar: o corpo não está contra você. Ele é você. Não existe transformação sem começo, e muitas vezes o começo não parece grande coisa. Parece um gesto tímido, uma tentativa pequena, um vamos ver se funciona. Mas são nesses começos quase invisíveis que a mudança verdadeira se planta e cresce. Veja a história da Dom Maria, 74 anos, avó de 5 netos, viúva há 1 década. Sentia dores constantes na lombar desde os 65. Já tinha tentado de tudo: remédios, colchões novos, promessas de soluções rápidas. Nada parecia durar. Até que um dia viu uma vizinha mais velha que ela caminhando na praça. Foi por curiosidade, e talvez uma pontinha de vergonha, que se aproximou. A vizinha contou que fazia uma série de alongamentos todos os dias, ao acordar, antes mesmo de escovar os dentes.
Maria resolveu tentar. Começou com 2 minutos, depois 3. E quando viu, fazia 10. Pouco a pouco a dor foi diminuindo. Mais importante, ela voltou a confiar no corpo. Passou a brincar no chão com os netos, a arrumar a casa com mais leveza, a dormir melhor. E no fundo, o que ela recuperou foi algo ainda maior, a alegria de se sentir viva no próprio corpo. Tem também o caso do Sr. Anselmo, 69 anos. Trabalhou a vida toda como mecânico, forte e resistente, daqueles que nunca reclamam de dor. Mas a lombar foi vencendo o orgulho. Começou como um incômodo chato, depois virou um peso que me derrubava na poltrona antes das 7 da noite. Ele conta. Um dia, o neto sugeriu procurar vídeos na internet com movimentos para aliviar a dor. Desconfiado, mas curioso, ele assistiu e resolveu tentar. O primeiro dia foi difícil, o segundo também. Mas no terceiro algo mudou. Ele conseguiu levantar da cadeira sem se apoiar. Anselmo criou o hábito. Fez uma pequena rotina. Espreguiçar ao acordar, girar o quadril, caminhar até a padaria ao invés de ir de carro. 3 meses depois, estava ajudando o vizinho a consertar uma cerca. Não curei tudo, mas parei de esperar sentado pela dor passar. E isso já vale muito. E há também Rosa, 66 anos, professora aposentada. Sentia-se presa em casa, especialmente depois da pandemia. A dor nas costas parecia uma metáfora do que sentia por dentro. Sobrecarregada, sem movimento, sem rumo. Um dia, ouviu de uma amiga: a dor está dizendo que você precisa se mexer, mas também que precisa se escutar. Aquilo ficou ecoando. Rosa começou a caminhar todos os dias por 5 minutos no jardim do condomínio. Só 5. Mas nesses 5 minutos ela se alongava, respirava fundo, sentia o vento e sentia a dor se dissolver um pouco, junto com a tristeza. Foi o corpo que me trouxe de volta para mim, ela diz. O que une essas histórias não é força física, nem acesso a tratamentos caros. É uma decisão simples, a de não aceitar mais a dor como um destino fixo. É o ato de tentar, mesmo que por curiosidade, de respeitar os próprios limites sem se conformar com eles. Cada corpo tem seu tempo, cada dor tem sua história. Mas toda transformação começa com o mesmo gesto, a vontade de começar. Imagine que em apenas 1 semana você possa plantar os primeiros sinais de uma nova relação com seu corpo. Não é uma promessa exagerada, é uma proposta de recomeço. Pequeno, realista, mas poderoso. Um plano de 7 dias, 7 gestos simples. Cada um construído para reativar a mobilidade, aliviar a tensão e cultivar confiança na sua própria capacidade de movimento. Dia 1. Você acorda e, antes de calçar os chinelos, senta-se na beira da cama. Respira fundo. Leva os joelhos até o peito, 1 de cada vez. Faz pequenos giros com os ombros. Inclina-se levemente para frente. São 3 minutos. Mas nesses 3 minutos, você dá ao corpo um aviso. Estamos voltando. Dia 2. Hoje, você escolhe preparar uma refeição colorida. Pode ser algo simples. Arroz integral, legumes no vapor, um pouco de azeite. Enquanto corta os ingredientes, nota como o corpo se mexe. O alongamento ao pegar algo no armário. O giro leve do tronco. O cuidado com o alimento se torna cuidado com você. Dia 3. À noite, ao invés de deitar com a televisão ligada, você baixa as luzes, prepara um chá, coloca uma música suave, respira fundo 5 vezes, sente a lombar relaxar contra a cadeira. Dorme melhor, porque o sono é quando o corpo se regenera e a dor começa a perder força quando o descanso é respeitado. Dia 4. Hoje você pega papel e caneta e escreve 3 coisas pelas quais é grato. Pode parecer bobo, mas a gratidão muda o foco, reduz a tensão, e onde há menos tensão, há menos dor. Você escreve, sorri e sente a respiração mais leve. Dia 5. Você liga para alguém, um amigo, um irmão, talvez alguém que não fala. Há tempo. A conversa é breve, mas quente. Você se lembra que não está sozinho, e isso importa mais do que parece, porque o isolamento também pesa na coluna. Dia 6. Você faz algo novo. Lê um artigo sobre movimento, experimenta um alongamento diferente, muda o trajeto da caminhada. O cérebro ama novidade, e a novidade traz vida, inclusive para os músculos e articulações. Dia 7. Você para, revê a semana, percebe que algo mudou,
Não foi milagre, mas foi real. Menos dor, talvez. Mais disposição, com certeza. E, acima de tudo, mais consciência. O corpo não é mais um estranho. É um lugar onde se pode habitar com calma. Esse plano não exige disciplina de atleta, nem fé cega. Só pede uma escolha diária, um passo por vez, porque o verdadeiro alívio vem da constância, da escuta, do respeito pelo próprio ritmo. Se chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. O melhor momento para ter começado esse cuidado foi ontem, mas o segundo melhor é agora.